Então, aí em João 6,53 fala que Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Primeiro, que a expressão Filho do Homem está relacionado à encarnação. Deus, homem, entre os homens. A importância da encarnação, porque não haveria salvação sem o Deus encarnado. Isso é muito importante a gente ter no coração. Não haveria salvação se Deus não encarnasse. Então, a encarnação é fundamental para que a gente tenha a ideia, a visão, quando Jesus foi levantar naquela cruz. Então, vamos lá. Ainda, Mateus 1:23, diz, desta encarnação, ele nasceu num momento na história, no planeta Terra. Deus desceu em busca do homem. Mateus 1:23 diz o quê? Eis que a virgem conceberá e dará à luz o quê? Um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Preste atenção que Deus conosco abre o caminho para Deus em nós. Porque Deus conosco ainda não é salvação. A salvação está em Deus em nós. Por isso, o mistério, que aí era um mistério, e se tornou uma realidade viva. Colossenses capítulo 1. É bom manusear a Bíblia, investigar tudo que está escrito. Não afarte a sua Bíblia, risque, marque. Infelizmente, nós estamos vivendo no mundo uma geração que não estuda, não pesquisa, não examina. Falou é o suficiente, mas não é por aí. O mistério que estiver oculto, que foi revelado, 26 e 27, diz o quê? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Que mistério é este? Está aí no texto. Agora, esse agora aqui foi na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O agora se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Aqui está o sentido da salvação. Deus conosco e agora Deus em Cristo em nós. Essa é a posição, não é o fato de estar em algum lugar. Tome muito cuidado que uma pessoa pode estar numa igreja instituída sem Cristo, fora de Cristo. E uma pessoa em Cristo sem botar os pés em nenhuma igreja. Nenhuma igreja. A salvação não depende de onde você está. A salvação depende de onde Cristo está. Então, Filho do Homem é a realidade encarnada, é o Deus entre nós, ok? E a sua missão
Lucas 19:10, a missão agora de Deus encarnado, que agora é Jesus encarnado, a sua missão está em Lucas 19:10. Observe que Filho do Homem é uma designação de Deus homem. No primeiro texto que nós lemos, chamado de Filho do Homem. E agora, porque o Filho do Homem, a missão como Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. E a pergunta que nós queremos fazer, quem são os perdidos? E aí, é lógico que vocês sabem. Os perdidos são todos aqueles que nasceram a partir de Adão. O primeiro homem que se perdeu foi Adão. Pelo fato de estarmos em Adão, todos nascemos perdidos. Então, a salvação e a misericórdia de Deus é para todos. Romanos 11:32. Romanos 11:32 diz o quê? Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos. A partir de Adão, todos nascem debaixo da desobediência. Ninguém nasce com a vida de Deus. Nasce sem a vida divina. E aí, todos nascemos rumo para o inferno. Eu sempre digo e volto a falar, não precisa fazer nada de errado para ir para o inferno. Bastou ter nascido no planeta Terra. Porque a maldade é uma coisa que herdamos, não é uma coisa adquirida. Nós podemos potencializar essa maldade, externalizar esta maldade. Não importa o grau desta maldade. Os delitos cometidos. O que nós somos quem somos é que vamos ver diante de Deus. Obrigado. É isso mesmo. Estava aqui solto, eu preocupado para não pisar. Então Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para usar de quê? De misericórdia para com todos. Todas as pessoas são candidatas à salvação. Todas. Qualquer fala contrária não bate com o que está escrito. Agora, vejam só, o Filho do Homem é Deus encarnado, Deus entre nós. Ele veio para buscar os perdidos, salvar. E salvar do quê? Salvar de nós mesmos. O problema é este. Não é o que o homem faz, é quem ele é. Agora, como salvar esta pessoa? De que maneira salvar? Porque agora nós precisamos descobrir no texto que devemos comer da carne e beber do sangue. Nós não somos não cometemos antropofagia, né? Que coisa mais louca, comer da carne e beber do seu sangue. Isso mostra que a identificação, precisamos estar identificados no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver isso agora. Como salvar o homem de si mesmo? Porque, às vezes, lá atrás,
antes da minha experiência de novo nascimento, o que mais me intrigava era Jesus salva. Essa placa existe ainda até hoje em alguns lugares. Mas aí, eu me perguntava, salvo do quê? Eu não via um diagnóstico. Nunca me disseram de que eu precisava ser salvo do quê? Ao ponto de ir para um seminário, ficar 4 anos para descobrir. Porque nunca tinham me dito aqui fora. Por ignorância a isso, a gente entra numa estrutura. Aquela propaganda enganosa. Jesus salva. Aí você entra na estrutura, você descobre que o Jesus salva está uma mistura tão grande de regras e princípios, você não sabe. Aí você começa a botar nas costas um peso horrível, ou a pregação é que você tem que fazer. Se Jesus me salva, de repente você entra numa estrutura, é você que tem que se salvar. Na prática de coisas, olha, você tem que deixar o mundo, você precisa ser batizado, entrar aqui na igreja, daqui a pouco você assumir um cargo, evangelizar, dar o seu dinheiro. Então você descobre que quando você entra, você é chamado, Jesus salva e entra numa igreja, ela de forma genérica, você entra nessa igreja, você descobre que é você que tem que se salvar. Isso é uma propaganda enganosa. Então nós precisamos ver do que precisamos ser salvos. A doença herdamos. Essa doença se chama ego, se chama velho homem. Essa estrutura espiritual que nós herdamos dos nossos pais. Aquilo que a gente volta a afirmar. Ninguém vai para o inferno por cometer alguma coisa de errado. Nós já nascemos errados. Nós já nascemos, essa expressão usada lá em Eclesiastes, já nascemos tortos. E não há quem possa endireitar. Veja lá em Eclesiastes 1,15. Então, o homem, do ponto de vista humano, ele não tem como ser curado. Não há nada neste mundo que 1,15, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Não tem conserto para o homem, para o velho homem. Deus não vai reformar o velho homem. Deus não reforma o seu ego, o meu ego, o ego de ninguém. Deus não vai transformar o nosso velho homem. Deus não vai transformar o nosso ego. Aquilo que eu já disse uns domingos aí atrás. Se você pega uma barra de chumbo e transforma numa estatueta, só muda a forma, a essência é a mesma. Então, este velho homem não tem conserto, não há remédio para este velho homem. Por isso é que aí nós temos um universo de sistemas religiosos tentando arrumar a casa, tentando consertar o homem, a partir de conceitos, a partir de regras, não toque, não faça, não vá. É um trabalho externo. E aí transforma o sujeito num fariseu, num hipócrita, que por fora até se mostra muito bonito. Que você até admira. Fala, puxa vida, aquela pessoa é tão espiritual, ela é tão gentil, ela é tão maravilhosa, mas de repente, quando o negócio, o monstro sai, quando se expressa, aí você leva um susto, meu Deus, olha o que aconteceu com aquele camarada,
ele tinha uma vida espiritual tão exemplar e de repente já está na lama. Por quê? Porque vestiu uma capa religiosa, mas não foi tocado no seu íntimo. Isso Jesus chama de fariseus, de hipocrisia. De hipocrisia. Como diz no livro lá do Protocolo do Sábio de Sião, ele diz que a arte mais bela do ser humano é saber disfarçar. E nós sabemos disfarçar. Então, aí a gente se enfia muitas vezes em estruturas e sentimos seguros porque ela oferece um aspecto externo, mas você vai descobrir que não existe fundamentação interior. E aí, quando a situação aparece, quando o vento sopra, aí você vai saber quem é quem. Eu sempre falo, há muitos anos, se fechasse, e as pessoas ficam assustadas, se fechasse as igrejas deste Brasil, deste mundo, seria o progresso do Evangelho. Mas, por outro lado, muita gente ia jogar pedra no telhado. Pessoas iam ficar loucas, sem estrutura. Seria o progresso do Evangelho, porque as pessoas iam voltar para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E aí reunir mais em casa, com a família, para estudar a Bíblia. Então, gente, nós precisamos ser muito cuidadosos com isso. O homem não tem conserto. Ele nasce com estrutura espiritual perversa, imunda, ainda que se vista uma capa religiosa ele por dentro. Agora, a salvação está na identificação de Deus com o homem. Deus se identificou como homem para trazer-te, homem, para dentro de si. Ele desce e na carne, ele assume a nossa humanidade, é o corpo. Deus veste um corpo humano para atrair o humano, a natureza humana, para dentro de si. Então, a missão do Deus homem é buscar o perdido, para salvar esse perdido, porque ele não encontra a salvação em si mesmo, nem em estrutura nenhuma. É nessa identificação que nós vamos encontrar resposta para a nossa angústia, para o vazio, porque aquilo que já foi dito, o homem tem um vazio no seu íntimo do tamanho de Jesus, só ele pode preencher. E muitas vezes nós preenchemos com tantas coisas. Então, Deus se identificou como homem para trazer-te, homem, para dentro de si. O que significou para nós a identificação, o Deus vestido com a nossa humanidade, Deus homem? Essa ilustração me ajudou a pensar e me ajudou a entender. Você é um daqueles que ama todo ser vivente e que não é capaz de matar uma formiga. Eu tenho um vizinho que é exatamente isso. Um dia ele me deu uma bronca porque eu estava jogando um veneno no formigueiro. Até aranha ele proíbe de matar. Um dia eu estava ele é meu vizinho, eu estava lá no quintal dele. Eu vi uma aranha, quando eu peguei o negócio para matar ele, não, pegou a aranha e ele soltou lá no mato. Então ele ama, ele tem um amor profundo por todo ser vivente. Então você está diante de um formigueiro com milhares de formigas. E de repente você vê uma máquina em direção ao formigueiro. Isso significa que todas aquelas formigas estão condenadas. Você as ama. Você não quer que elas morram, porque você tem um amor profundo por aquelas formigas, por incrível que pareça. Por outro lado, você não tem como salvá-las, a não ser que se transforme em uma formiga. Sendo assim, como formiga, você não só sabe que elas estão condenadas, como também você entrou na condenação e na morte das formigas. E assim, você as comunica do iminente perigo.
É mais ou menos assim, você está ali diante daquele, vem uma máquina, e você sabe que aquele formigueiro, aquelas formigas vão ser destruídas. Aí você acha um jeito de se transformar numa formiga. Aí você, como formiga, você comunica às demais. Está vindo aí uma máquina para nos destruir. Com certeza muitas vão ouvi-la e vão pegar um novo rumo, vão seguir e vão crer nessa palavra. E outros vão falar, nada, isso é conversa. Não importa. Então, a identificação, para você se comunicar com as formigas, você tem que se tornar uma formiga. Foi o que Jesus fez. Para ele se comunicar conosco, ele se tornou homem. Tanto é que quando ele andava lá na Palestina, as pessoas podiam tocar nele, abraçar, como João disse, podemos tocar nele. Ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu fome, homem entre os homens. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É aquela formiga que comunica às demais, vamos sair daqui, abandone isto aqui. Jesus Cristo fez isto. Deus fez isto, Deus desceu ao planeta Terra e comunica ao homem. Ele comunica a este homem que se arrependa. Jesus entrou na nossa história, se tornou um homem, e como homem comunica a todos que se arrependam. Ele que faz esse convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então a pergunta é essa: como podemos comer da sua carne e beber do seu sangue? Como? De que maneira você pode comer da carne e beber do sangue? Agora, o texto base para isto, para nós entendermos, está em João 12, 32 e 33. Deus homem entre os homens. A sua missão era nos salvar. Nos salvar do quê? De nós mesmos. Da nossa natureza pecaminosa. Do nosso ego. Do velho homem. Do pecado que herdamos. Então, de que maneira comer da carne e beber do seu sangue? Aí, João 12, 32, 33 responde: e eu, quando for levantado da terra, agora é Jesus entre a terra, ele não está mais na terra, ele está suspenso entre a terra e o céu. E ele faz o quê? Ele atrai a mim e a você. Quando você é atraído no corpo de Cristo, é como se você estivesse comendo e bebendo do seu sangue, porque a morte dele foi para me salvar, e a morte dele tem o significado, o sentido que foi para me matar, então eu participo da morte dele, nós participamos da sua morte, isso significa comer da carne,
que nós somos participantes da morte no corpo de Cristo. E beber do seu sangue significa que o sangue de Jesus, ele purificou e purifica os nossos pecados. É identificação. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos. Isso dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. O Filho do Homem, o Deus encarnado, ele assume a nossa humanidade. E naquela cruz ele atrai a nossa natureza humana. E em contrapartida, nós morremos, nós comemos da sua carne. Porque quem matou Jesus? Nós o matamos. Se nós não tivéssemos entrado nele, ele não teria morrido, porque ele não teria pecado. Jesus não teve pecado. Então ele não morreria, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como é que ele poderia morrer se ele não tinha pecado? Foi o nosso pecado que entrou no seu corpo. Agora, identificados, unidos naquela cruz, na sua morte, nós podemos usufruir desta identificação. Agora, não é mais Cristo, Deus entre os homens. Agora, é Cristo vivendo em nós, por causa dessa identificação. Romanos 6, versículo 5. Versículo 4 e 5. Capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui não está falando de batismo das águas. Batismo de água não salva ninguém. Há muita gente confiando no batismo das águas. O próprio exemplo da Bíblia, o ladrão lá, aquele que creu em Jesus, ele não desceu ali da cruz e foi para um rio ser batizado. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Vocês veem que batismo das águas não salva. Agora, quando você tem convicção que você morreu e Cristo é a sua vida, você pode pedir. E aí o batismo das águas, ele é representativo. Quando você aceita, você está dizendo, eu creio que eu morri e ressuscitei com Cristo, de uma forma externa. Numa linguagem muda, você pode comunicar àqueles que estão te assistindo. Olha, eu quero dizer para vocês, sem nenhuma palavra, eu morri e ressuscitei, Cristo é minha vida. Ou porventura ignorais, que esse é o grande problema. Ignorância. Por que as pessoas sofrem? Porque elas não sabem. Deus disse isso. O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. Esse é o grande erro. Por isso nós não podemos confiar na cabeça de homens. Não podemos ficar confiados aí em pessoas, mas simplesmente na palavra de Deus. Porventura ignorais que todos nós fomos batizados, unidos, colocados, plantados, nós fomos. Como é que nós comemos da carne e bebemos do sangue, incluídos no corpo dele, quando ele foi levantado da terra? Ele atraiu a mim e a você. Para fazer o quê? Para nos matar. Fomos batizados na sua morte. Versículo 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vida nova.
Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gente querida, você sabe que um cristão é aquele que morreu e ressuscitou no corpo do Senhor Jesus Cristo. Stephen Cow é um homem que tem 96 anos, eu tenho alguns escritos dele, ele fala assim, se você chegar para uma pessoa, chegar para a Aura, Cristo vive em você? Ela fala assim, sim. E se eu perguntar pela segunda vez, qual a sua igreja? Eu não entendi nada de Jesus. Não entendi nada. Porque quando você diz, Cristo vive em mim, é suficiente. Não há nenhuma outra pergunta a ser feita. Você tem que estar contente com a resposta. Cristo vive em mim, porque eu sou um cristão. Aí você investiga logo, querendo saber qual é a sua estrutura, onde você vai. Aí você misturou tudo, faz uma mistureba terrível. Entendemos nada. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Se alguém está onde? Não é numa igreja? Mas isso é o que a gente está cansado de ouvir. Nós nascemos inseridos nisso. Nascemos inseridos. Se você não for numa igreja, você está perdido. Isso começou lá atrás, no quinto século. Ai de você se não aparecer numa igreja domingo de manhã ou à noite. Você perde a noção da vida, você fica sem chão, perdido. Você tem uma sensação que está indo para o inferno. Porque essa mensagem, ela é maligna. Foi construída em nossas vidas. Nós não somos livres. Eu aconselhei um casal que estava adoecido e doente. Se chegasse domingo de manhã, não pegasse a família e levasse para a igreja, ele ficava em pânico. Aí ele começou a ouvir um pouco essa liberdade em Cristo. E um dia aconselhei, pega a sua família e vai caminhar. Vai andar domingo de manhã. Ele disse que com muito esforço ele fez isso. E hoje a gente vê que ele já tem uma certa liberdade. As pessoas não aguentam. Fomos criados. Nós não sabemos, gente, o que significa em Cristo. Deus conosco, agora Cristo em nós. Deus vivendo em nós através de Cristo. E o Espírito Santo conferindo isto no nosso coração. Então, identificados nele, na sua morte, na sua ressurreição, podemos agora, pela fé, preste atenção, você não construiu a sua atração, você não construiu a sua morte e ressurreição. Tudo isto foi construído por Deus. Agora, pela fé, Romanos 6, 11. O que diz aí? Assim também vós, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerar é crer, é confiar, é botar na conta. É dizer assim, a morte de Cristo foi minha, a ressurreição dele foi minha, é minha. Não será, é minha. Como é que nós vamos ser salvos? Pela morte. Como é que vamos ser regenerados? Como é que nós vamos nascer de novo? 1 Coríntios 15, 36.
insensatos, tolos, bobos. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Não nasce se primeiro não morrer. Jesus disse o quê? Aquele que não nascer de novo, não é isso? Ele não falou isso? E como é que se nasce? Morrendo. Aonde se morre? Na cruz com Cristo. Agora, a liderança hoje complicou tanto isto, porque quando tira isso do foco, quando tira você deste ponto da sua morte, você tem que agora olhar para você e viver um esforço terrível, monstruoso, para ser salvo. Quando nós temos um Salvador que se dispôs a nos salvar, e agora vivemos nele, por ele, e aí vem o sistema religioso e encharca você de boas obras, de tantas coisas, de regra, de princípio, que até o movimento do cair para trás é bíblico. Isaías 28:13. De tanto peso que você carrega, de tanto peso que coloca sobre os teus ombros, que você não suporta mais, aí você cai para trás. Aí chama isso de espiritualidade. Assim, pois, 13, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, sem laço, sejam presos, é obra do maligno. E que às vezes aplaudem, olha, o sujeito botou a mão na testa e caiu para trás, é condenação. Está tão sobrecarregado que não suporta ficar. Porque se é adoração, é prostração, é cair para frente e não para trás. Para trás é julgamento. Então, amados, Deus, homem, atraiu a natureza humana. Essa natureza foi crucificada. Nós morremos. Isso para se tornar uma realidade espiritual é pela fé. Não é sentimento. Quando é que eu vou me sentir crucificado com Cristo? Nunca. É fé. É você se apoiar no que está escrito, porque Deus disse que eu fui incluído no corpo de Cristo, eu creio, e esta experiência é minha a partir de hoje. Apesar de todas as evidências contrárias, eu continuo confessando que eu morri com Cristo, ressuscitei, e Ele é a minha vida. Amém. Qual é a sua igreja? A igreja do organismo vivo, que está espalhado no mundo inteiro. Qual a sua denominação? Se você quiser escolher qualquer arapuca aí, pode escolher. Ela vai te engolir mesmo. Cuidado com a igreja batista, presbiteriana, metodista, católica, é tudo farinha do mesmo saco. Só muda o discurso. Meu amigo, você precisa estar em Cristo. Acabou. Esse é o descanso. O nosso descanso é este fato, é o fato de estarmos em Cristo. E não estarmos nessa reunião aqui domingo de manhã. É em Cristo que você descansa. Se você tiver convicção que Cristo é a sua vida, se você não quiser aparecer mais aqui, não há nenhum problema. A salvação é pelo fato de estarmos em Cristo, meu povo. Mas somos uma raça adoecida. Fomos adoecidos pelos discursos bem elaborados. Ficamos presos a estruturas. E se eu não fizer parte de uma estrutura, eu fico sem chão.
Isso você não vai encontrar na Bíblia. Dou graças a Deus porque o cristianismo verdadeiro começou lá nos primeiros séculos, que as pessoas se reuniam para orar um pelo outro e fortalecer um outro, porque era pancada. Não era hoje essas briguinhas tolas, disputas, quem é mais, quem é menos, não. Lá não tinha tempo para isto. E nós vamos atravessar um período que vamos chegar a isso, viu? Que vamos parar com essas picuinhas. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo outro. Você não gostou de nada. Na hora que aparecer aí a tribulação, a pancada, você vai pedir socorro para os irmãos e assim, eu preciso estar debaixo de uma goiabeira, orando, junto com aquele irmão que eu preciso. É daquele momento. E está próximo. Está muito próximo. Por isso, queridos, é só Jesus. Só Ele. Não siga nenhum guia, nenhuma estrutura. Siga Jesus. Então, queridos, nessa identificação, se você tem certeza disto, que Cristo é sua vida, você pode comer da carne e beber do sangue representado na ceia que nós vamos ter, que o pão simboliza o corpo partido. É assim que você come da carne, crendo na sua morte com Cristo. É assim que você bebe do sangue, aceitando que o derramamento do sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E que o sangue derramado purificou os seus pecados, toda a sua culpa foi liquidada, foi apagada pelo derramamento de sangue. Então você agora pode participar. Qual é o pré-requisito para eu participar da ceia? Se você crê que Cristo é sua vida, só isto e mais nada. Uma pessoa, ela vem normalmente no estudo, hoje ela tem muitas pessoas viajando. Ela disse: Humberto, eu frequentei uma igreja durante 40 anos e nunca pude tomar ceia. Sabe por quê? Porque o pregador fala assim: olha, se hoje você se irritou, brigou com o filho, ficou bravo com o esposo ou vice-versa, não, examine-se. Se você descobriu agora, não participe. Ele ficou 40 anos sem tomar. Mas no dia que eu disse para ele que examinar e descobrir que você se irritou, que você fez uma série de coisas erradas naquele dia, ou meia hora antes, não depende. Aliás, você descobre que você é indigno, e pelo fato de ser indigno, você pode participar da ceia, porque a ceia, você participa pelo comportamento de Cristo, não pelo seu comportamento. Foi como Cristo se comportou. Não fique examinando e buscando picuinhas. Eu me irritei, eu fiquei bravo com meu filho, então logo eu não posso tomar. Isso é conversa. Você toma a ceia baseado no que Jesus Cristo fez por você, no comportamento dele, e é pela fé, não é por sentimento. Para de se condenar o tempo todo. Examine-se assim mesmo. É verdade. Examina-me mesmo, em vez de que eu sou uma curva de rio. E por ser curva de rio, eu posso tomar, porque a ceia é para gente indigna. Então, se você for um indigno, você pode participar da ceia.